homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tem descanso, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançando suas coroas diante do trono, dizendo, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude. Senhor, humildemente, com temor e tremor, como pisando um terreno sagrado, profundo, nós nos humilhamos, quedamos-nos assim humilhados aos teus pés, prostrado com o rosto em terra, declarando nossa completa incapacidade, insuficiência e plena necessidade da ajuda do teu Espírito Santo para compreendermos as verdades, pelo menos as verdades principais, essenciais, necessárias para nos ajudar, nos consolar e encher o nosso coração de ânimo, Senhor, nesta peregrinação até que o Senhor volte. Tem misericórdia, ajuda-nos aqui, que o Senhor, por tua graça, manifeste o teu Espírito Santo, aquela manifestação de Espírito e poder, tanto em mim, na minha mente, meu coração, como também no coração de cada um que está aqui para ouvir a tua palavra, e que tu sejas glorificado. Glorificado, não a nós, mas ao teu nome da glória, ó Senhor, por amor da tua fidelidade, por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, a parte agora mais difícil do nosso estudo daqui para frente, né? Uma decisão nós vamos ter que tomar, porque se formos olhar detalhe por detalhe desta simbologia, vamos nos perder. Não vamos chegar a nada, vamos nos afundar num mar de alegoria. E então, muito provavelmente, vamos perder o essencial. O melhor que temos quando vamos estudar simbologia é de nós afastarmos-nos e considerar o foco do assunto por inteiro, sem nos deter nos detalhes, sem nos preocupar com os detalhes. Aliás, também quando estudamos lá as parábolas, nós temos que fazer isso também, porque se formos querendo saber o significado de cada ponto de detalhe de parábola, vamos também nos perder. A parábola tem um ensino, e esse ensino que a gente não pode perder. Então, é dessa forma que vamos nos aproximar assim destes símbolos, ou desta forma simbólica. Bom, o assunto do capítulo, aliás, os 2 capítulos, 4 e 5, eles estão unidos, porque esses 2 capítulos vão tratar do trono. A palavra trono,
vai aparecer mais de 17 vezes nesses 2 capítulos. E é o foco central, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. O capítulo 4 vai falar mais especificamente sobre o trono do Pai e o capítulo 5 sobre o trono do Cordeiro. Mas aqui nós estamos na sala do trono e é onde está a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, neste trono, que é o que é mais importante e que nós vamos procurar não nos distanciar. Deus e Cristo são ali glorificados, e especialmente por causa da ressurreição do Senhor Jesus, demonstra que eles são soberanos sobre a criação para julgar e para redimir. Essas 2 funções vêm do trono de Deus, é decisão de lá, da sala do trono, que vem o julgamento e que vem a redenção. Então, esse é o ponto principal, é o propósito de Deus, punitivo e redentivo, focando na ressurreição de Cristo. Porque isto é a parte principal no plano redentivo e na obra de Cristo, especialmente, né? A sua ressurreição, porque é através da ressurreição que está estabelecido a consumação do propósito de Deus para com o mundo e para com o seu povo, né? E tudo para Cristo, e tudo para Cristo. Pensando num propósito pastoral desses 2 capítulos, porque você sabe, a carta do Apocalipse ela é endereçada ao povo de Deus. Então, ela tem um cunho pastoral. Ela quer trazer uma mensagem de ânimo e de consolação para uma igreja sofredora, né? A igreja dessa dispensação, desde a igreja primitiva até hoje, a igreja está nessa tribulação. E então, o Senhor Jesus, o pastor supremo, ele tem uma mensagem pastoral, que é o propósito de assegurar aos crentes, aos cristãos que sofrem, que Deus, o Pai, e Jesus, nosso Salvador e Redentor, Cristo, amado da nossa alma, são soberanos. E todos os eventos que acontecem, bons e maus, as aflições, doenças, enfermidades, ou todo o sofrimento que o povo de Deus passa, faz parte de um plano soberano que resultará na redenção deles, quer dizer, do povo de Deus, e na punição dos seus inimigos e perseguidores. Então, esses capítulos fazem os crentes tirarem o olhar da aflição e enxergar e ver o trono de Deus e receber esta mensagem de ânimo de que Deus está no controle. Tudo está sob controle do nosso Deus e Salvador. A gente tem que também observar que os capítulos 4 e 5 estão, de alguma forma, relacionados com o capítulo anterior, especialmente o versículo 21. Capítulo 3, versículo 21, nós vemos assim: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Veja que promessa maravilhosa. Então, a gente olha, vê
a descrição tão gloriosa, tão luminosa, tão rica, tão maravilhosa do trono, e agora vemos esta promessa tão maravilhosa que diz respeito a nós participarmos, em vez de assistir ou ver pelas Escrituras, ter essa visão, nós vamos ter esta bênção de estar lá no trono, na sala do trono, juntamente com Cristo. Cristo é entronizado, e isto aconteceu na ascensão dele. E ele, então, já está assentado no trono. Isso é importante porque existe uma ideia de que não, que Cristo só vai reinar quando ele voltar. Então, vai haver, como dizem, o milênio, ele vai reinar 1000 anos aqui, mas não está reinando agora. Isso está errado. Ele está reinando agora. Ele foi assunto aos céus e foi coroado. Assentou-se à destra de Deus Pai. Nós temos o Salmo de número 24, que é o salmo que fala da recepção de Cristo depois da ascensão, né? E é uma exaltação do rei, porque diz lá o Salmo de número 24, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor. Ele é o rei da glória. É Cristo. É a recepção de Cristo. É ele entrando, adentrando os portais eternos e se assentando no trono, recebendo a coroa e o cetro para governar sobre as nações. Então, isso está acontecendo agora. Já nós somos seus súditos. Ele é o nosso rei e é rei também sobre os inimigos. Eles não reconhecem, mas Cristo reina. Cristo reina sobre eles, Cristo reina sobre as nações, Cristo reina sobre o mundo todo. O mundo não está à deriva nem acéfalo, ele está sob o governo de Cristo. Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra. Então, o reino de Cristo já foi inaugurado. No capítulo 1, aqui de Apocalipse, os versos 5 e 6, lemos assim: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Então, ele é rei e nos fez reinos, isto é, nós reinamos com ele, não é? E somos sacerdotes também nessa dispensação. Então, a gente tem que pensar que o reino do Senhor foi inaugurado no começo dessa dispensação, quando Cristo foi assunto aos céus. Na verdade, quando Cristo esteve aqui, ele já disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino dos céus é chegado. Quer dizer, já foi inaugurado quando Cristo esteve aqui, não é? E depois fomos feitos sacerdotes. Bom, então, o capítulo 4, Deus é glorificado porque ele é soberano, juiz, redentor sobre a sua criação, do início, através da história, ele tem reinado. No verso 1, nós, então, lemos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando, aliás, verso 1 do capítulo 4, eu estou lendo o verso 1 do capítulo 1, desculpe.
Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito. Bom, a primeira coisa que é importante aqui é que foi uma porta aberta lá nos céus, né? E então João, ao abrir essa porta no céu, ele ouviu uma voz como de trombeta falando com ele: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A expressão depois destas coisas não se refere ao futuro, porque alguns interpretam dizendo, inclusive a Bíblia de Scofield, que quer dizer que o que vai acontecer e ser revelado, então, são as coisas do futuro. Mas, na verdade, o que vai acontecer, ou depois destas coisas, é o reino de agora, esse reino inaugurado. Isso está assim porque essa passagem tem a ver com Daniel, Daniel, capítulo 1, versículo 28 e 29. Eu vou ler isso aí, porque essa conexão com o Antigo Testamento é da maior importância. Daniel, capítulo 1, versículo 28 e 29. Espera um pouquinho. Daniel, capítulo 1. Daniel 1. Tá. Não é esse. Daniel, Ezequiel. Também. Ezequiel. Espera aí, eu anotei aqui, mas é outro. É Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ora, aconteceu no 30º ano do 4º mês, do dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então, veja que é semelhante. A porta se abriu, ele ouviu a voz e teve a visão lá do trono de Deus. O verso 19 diz assim: e quando andavam, os seres viventes andavam as rodas ao lado deles, e quando os seres viventes se elevavam da terra, se elevavam também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam eles. Mesmo para onde o Espírito tinha de ir, todas se elevaram ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Ele vai ter esta experiência com o Espírito Santo e ser elevado até os céus, mas isso em espírito. Nós vamos ver mais para frente que esta é a experiência. Então, Daniel 2, ainda versículo 40, deixa eu ver se é isso, 44. Daniel 2, 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, e o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro,
certo é o sonho e fiel é a interpretação. Você lembra da visão que Nabucodonosor, o sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, né? A gente dava estudo até sobre isso. Tinha a cabeça de ouro, né? Depois os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados barro com ferro. E então Deus deu a Daniel a interpretação. A cabeça é o reino, é o teu reino, Nabucodonosor, reino sobre todos. Mas vem outro reino que será dividido em 2 braços de prata, medos e persas. Depois vem outro reino que vai derrotar medos e persas, que é o ventre, é Alexandre o Grande. Depois vem as pernas de ferro, que é o Império Romano, que inclusive se dividiu do norte, Império Romano do Norte, outro Império Romano original, e os pés misturados com barro e ferro são as nações que se formaram depois do Império Romano, mas que já estavam, inclusive naquela época de Cristo, se rebelando contra o Império Romano, godos, visigodos e aquele pessoal todo que a gente estuda na história. E então foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Esta pedra atingiu o pé da estátua e destruiu a estátua toda. E a pedra foi crescendo, crescendo e tomando a terra toda. Que pedra é essa? Cristo, é o reino de Cristo. Então, Daniel está dizendo que exatamente nesse período a pedra seria cortada sem auxílio de mão. Essa era uma obra sobrenatural de Deus, que é a manifestação de Cristo, sua encarnação, sua vida extraordinária, sobrenatural, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, sua obra na cruz, sua ressurreição e a implantação do reino de Deus aqui na terra. A pedra foi crescendo e tomando toda a terra. E esta é a realidade. Então, o reino que está aqui, que se está falando de Cristo, não é algo no futuro, é algo que já está acontecendo. Então, Deus conhece toda a história. Essa revelação que ele deu a Daniel mostra que é Deus quem escreve a história, precisamente, de forma precisa, e faz-a cumprir conforme o seu plano glorioso e extraordinário. Então, quando nós voltamos lá para o nosso texto, a gente agora vai poder compreender então melhor isto que fala a respeito do céu, do trono lá, e a obra do Senhor Jesus Cristo se manifestando. A igreja é o reino, não é? Nós estamos no reino de Cristo. E ele reina, e nós somos reinos com ele, e sacerdotes. Não é? Então, ele foi, ele viu a porta aberta, ouviu a voz, sobe, vou mostrar essas coisas que devem acontecer, coisas que depois dessas devem acontecer. A gente, com referência a Daniel, nós entendemos que depois destas coisas tem que ser depois de Cristo ressurreto e assunto aos céus, e não no futuro, porque o reino de Cristo iria tomar toda a terra, como está tomando mesmo. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e eis que o trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Bom, esse foi arrebatado, lá também na Bíblia de Scofield, diz que é o arrebatamento da igreja. Pronto, João está representando a igreja e sendo arrebatada, para então agora as coisas acontecerem, taças e trombetas, taças, selos e tal, com a igreja já não mais aqui.
Não é verdade. João foi arrebatado em espírito. É uma experiência espiritual, o arrebatamento espiritual. Paulo não teve esse arrebatamento, ele foi arrebatado em espírito, não sabe se fora do corpo ou no corpo, mas se achou na presença de Deus no céu. Viu coisas que não é lícito contar aos mortais. Essa experiência é a experiência de João. Ele foi arrebatado no espírito. Né? E ele viu o trono posto nos céus. Essa é uma visão maravilhosa que ele está tendo para o nosso benefício, para o nosso bem. Porque ele vê, nós vemos nas Escrituras, através de tudo aquilo que ele viu e registrou, inspirado pelo Espírito Santo e, claro, conduzido pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ter certeza de que o que ele viu é absolutamente a verdade, não foi alucinação, mas ele teve a visão espiritual, revelatória de Deus a ele, precisa. É claro que guardando as proporções daquilo que nós podemos compreender ou aguentar. Nós vamos ver que a descrição da glória aqui do trono é antropomórfica. Ela guarda as proporções da nossa limitação de entendimento, porque as coisas do trono de Deus, divinas, do céu, são infinitamente maiores, né? E nós não temos como entender. Mas ele viu, então, o quê? Um trono. Ele viu um trono, estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aqui está a mensagem central. Veja, nós estudamos na escola, né? O geocentrismo, que era o que todo mundo achava que era assim, até o iluminismo, né? Chegar Copérnico, que fez, não é geocentrismo. O universo não gira em torno da Terra, não. É heliocentrismo. A Terra e tudo mais gira em torno do Sol. Mas hoje nós sabemos que é muito mais, até o Sol gira em torno de outras coisas, né? Mas o que é importante para nós é entender que para nós é teocentrismo. Quer dizer, é o trono de Deus no centro e tudo mais gira em torno e ao redor dele. Isso é extraordinário, porque nós vamos ver que o livro do Apocalipse é um livro de ânimo e para animar os crentes e fazê-los entender que são mais que vencedores e que estão debaixo do controle de alguém que está no trono e que vence todas as coisas e vai dar a vitória final para o seu povo. Então, o trono nos garante isto, né? O trono fala de governo, de soberania, de poder, de propósito, de domínio, de glória, de ameaça. Porque o que está sentado no trono é um ser santo, santo, santo e justo, justo, justo. Então é ameaçador, sim, o trono. Mas uma coisa extraordinária que nós vamos ver no capítulo 3, que vai falar desta glória e descrever esta glória de modo que a gente possa compreender. Então, a gente já vai entender que a dimensão é bem ínfima daquilo que realmente é, né? Mas ele diz, aquele que estava sentado no trono era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris
semelhante na aparência à esmeralda. Então, nós temos aqui 3 pedras que vão, claro, nos falar desta glória, do brilho, da excelência deste lugar onde está o trono. Então, o que estava sentado no trono, ele vai falar da aparência de Deus, que é quem está sentado no trono. É uma pedra de jaspe. A jaspe é uma pedra translúcida e que de um reflexo luminoso, extraordinário. Então, aos nossos olhos, talvez algo que seja semelhante a diamante, algo puríssimo, de um resplendor extraordinário, esse jaspe. Inclusive, no capítulo 21 de Apocalipse, que vai falar da cidade celestial, deixe-me ver aqui o versículo que trata desse jaspe, que, por causa do seu brilho, talvez a gente possa entender melhor aqui, vendo no capítulo 21 de Apocalipse, que ele fala assim, versículo 18, 19, o muro era construído de jaspe, o muro da cidade era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas, o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso e um 10º de jacinto e o 10º de ametista. Então, são pedras preciosas para descrever a glória, o fulgor, a beleza extraordinária, inimaginável em beleza da cidade celestial. Então, o jaspe é, de fato, uma pedra muito especial que aqui foi colocada pelo Espírito Santo, através de João, para exemplificar o fulgor, a glória, a beleza do Deus triuno assentado neste trono. Mas a outra é sárdio, é uma pedra que tem um aspecto avermelhado e que vai se identificar muito com o fogo que também vai ser exposto nos seres viventes, que é já ameaçador e fala do juízo de Deus, né? Por causa do seu aspecto avermelhado. Agora, a esmeralda, ela vai compor o arco-íris. Então, a esmeralda do arco-íris já vai falar da graça de Deus. Por quê? Porque o arco-íris é o sinal da aliança que Deus fez lá no dilúvio, não é? Veja que foi colocado aquele arco-íris e Deus fez uma promessa, uma aliança, selou com o arco-íris e fez a promessa de que não haveria mais de inundar a terra. Então, o arco-íris, ele passou a ser um
um selo desta aliança e de esperança, e de misericórdia, e de graça. Quer dizer, onde há o arco-íris, há a promessa de que Deus não vai agir com juízo. Então, imagine que bênção. Você tem o aspecto de glória, de majestade, domínio, poder nas pedras de jaspe e no sárdio do poder ameaçador e justo de Deus, porque há de punir com certeza o pecador e todos aqueles que se levantaram contra ele. E vamos ver falso profeta, a besta, falso profeta e o anticristo. Ele vai julgar e do trono jorra esta ameaça, mas no trono tem um arco-íris. Então, do trono emana uma mensagem de graça, né, de perdão. É tão maravilhoso isso. Nessas 3 pedras, nós notamos estas coisas. Isso estamos no versículo 3, né? Esse arco-íris é semelhante na aparência à esmeralda. Então, fala da graça de Deus neste trono. Que pintura, né? Que descrição tão equilibrada do trono de Deus, da sua glória, da sua justiça ameaçadora, mas da sua graça salvadora, remidora, em Cristo Jesus. Este arco-íris, no capítulo 4, é Cristo. É a expressão de Cristo no trono. Aqui está Deus, o Pai, está Deus, o Filho, no arco-íris, na expressão da misericórdia, da graça salvadora de Deus ao seu povo, mas também o poder do Espírito Santo, que vai aqui aparecer no versículo 5. Eu vou pular aqui o 4, mas volto lá, só para vocês verem. E do trono, versículo 5, do trono saíram relâmpagos, vozes, trovões, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Está vendo? As lâmpadas de fogo aqui é a representação da plenitude do Espírito Santo em toda a sua plenitude, como ele é, terceira pessoa da Trindade, né? No seu poder, glória também, porque saem relâmpagos, vozes, são manifestações do Espírito de Deus. Então, nós temos Deus Pai no trono, um jaspe de glória maravilhoso, de ameaça, por causa do seu juízo. Temos Cristo, a esmeralda, formando o arco-íris nesse cenário. E temos aqui o Espírito, 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Toda vez que você vai ouvir Apocalipse, 7 Espíritos de Deus, é o Espírito Santo. Versículo 4. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Muito bem. Aqui nós começamos a dificuldade, né? Quem são estes 24 anciãos assentados em 24 tronos e que tinham nas suas vestidos de branco e tinham nas suas cabeças coroas de ouro? Há várias propostas e linhas para dizer quem são estes 24 anciãos. Por exemplo, Jacob Hill acha que estes são anjos travestidos de santos, com roupa de linho, coroa e tal, para representar os crentes
tanto do Velho como do Novo Testamento. Bom, quanto ao fato de ser, isso quer dizer santos do Velho e do Novo Testamento, está correto, porque eles representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, da Igreja do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Se nós voltarmos lá para Apocalipse, no capítulo 21, veja os versos... vou ler um pouquinho antes. Aqui, no verso 13, diz assim... Verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Os patriarcas. 12 patriarcas. Nome de 12 dos que eram as tribos de Israel. E a gente sabe, aqueles que nós conhecemos, Ruben, Azé, Manassés, Efraim, são as tribos. Então, os 12 patriarcas representando a igreja do Antigo Testamento. Aí você vai mais para frente, versículo 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, representantes da igreja do Novo Testamento. Então, nós temos aqui, nesse capítulo, formando a cidade, nomes dos patriarcas, representando a igreja do Antigo Testamento, e nomes dos apóstolos, 12 apóstolos, representando os crentes do Novo Testamento. Então, os 12 com 12, 24. Então, os 24 anciãos são a representação da igreja total e completa, Velho e Novo Testamento, de todos os eleitos. Kistemaker diz que não deveria, que ele acha que não deveria ser anjos, que eram mesmo ali a visão dos patriarcas vestidos de branco e com coroas na cabeça, assentados no trono, mesmo são os santos e os apóstolos. Aí, mas como é que João não estava lá? Bom, João estava tendo uma visão e ele certamente viu ele também lá, assentado no trono como um dos 12 apóstolos. Um dos 12, ele viu ele mesmo lá. Então, não há problema. Tanto podemos entender que sejam anjos representando, como que Kistemaker acha não, que são santos mesmo, porque os anjos eles não se comparam com os redimidos. Né? Alguém redimido é alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro. Suas vestes brancas representam este lavar regenerador, purificador. Né? As coroas é a promessa do Senhor para a sua igreja de receber as coroas. Né? E nós vimos isso nas cartas, vai se assentar comigo no trono e receberam coroa. Paulo disse, agora só me resta a coroa da justiça que está preparada e guardada para mim, não só para mim, mas para todos quantos aguardam a sua vinda. Então, são santos mesmo, com vestidos lindos de branco e com coroas na cabeça, vestido de branco, e tinham na cabeça coroas. E estavam sentados em tronos, porque os crentes vão se assentar em tronos, tá? É promessa, isso nós já vimos, capítulo lá 3, no final do versículo 26, fala
que vocês vão sentar no trono comigo. E a Bíblia diz que os santos vão julgar os anjos, não é? Então, de fato, os santos são superiores aos anjos. E mais, em Hebreus, no capítulo de número... Deixa eu dar, vou dar aqui exatamente o versículo que fala que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus em favor dos que hão de herdar a salvação. Eu anotei aqui em algum lugar, mas eu sei que é... Vou a Bíblia aqui, só vai ser mais fácil eu achar com a Bíblia aqui. Ó. Hebreus, capítulo... Bem no início do capítulo. Hebreus... Diz assim, capítulo... Onde está? 2, versículo... Hebreus 2... Oxe, fugiu aqui agora. Viu? Mais 3, 11... Sumiu aqui. Você pode me ajudar aí, Hebreus, que fala esse versículo aí que eu já citei, que os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus para socorrer, ajudar os que hão de herdar a salvação. Eu marquei aqui um Mas vai lugar. ver se é Hebreus 1:7. Não sei, Hebreus 1:7. Não é não. Não. O título fala que eles, os anjos, são ministros de Deus que trabalham em favor dos que hão de herdar a salvação. Eu não sei se foi Hebreus. Não tem importância, não. Uma hora aí... Hebreus 1:14. Obrigado. Pronto, 1:14. Aí está certo. Isso. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, esse é o trabalho dos anjos a nosso favor. Então, fica aqui entre Jecabil e Kistemacher, que fala que são os santos. Então, 24 anciãos é a igreja do Senhor ali representada ao redor do trono. Imagine, isso mostra que nós vamos estar assentados ao redor do trono. Santos do Velho Testamento, santos do Novo, ao redor do trono. Bem próximo, e assentados em tronos com o Senhor. Evidentemente, eu não creio que vamos ver a Deus, nós vamos ver Cristo. E vendo Cristo, vamos ver Deus. Né? E essa será a nossa visão maior e mais gloriosa. Cristo, que olhando para Cristo, vemos Deus, vemos o Espírito, vemos a Trindade nele. Né? Muito bem. Então, agora vamos partir para... No capítulo 6, nós temos, no versículo 6, desculpe, temos aqui o mar de vidro, que é outra coisa também difícil de interpretar, mas que eu gostei do que o querido
o outro que eu estou também lendo, Hendriksen. Hendriksen, ele fala a respeito desse mar de vidro de uma forma assim preciosa. Eu vou pegar aqui o livro e vocês me dão licença de só ler essa parte que ele fala do mar de vidro, porque é outra coisa também difícil da gente saber o que é. Mas aqui diz assim: esse é o livro de Hendriksen. E ele, então, fala assim do mar. O trono... Aparência, coisa, seres viventes. Que é... Oh, meu pai, onde é que está? Devia ter marcado aqui. Importância não. Eu gostei do que ele falou, queria ler essa parte, mas não estou achando agora, não tem importância. O mar de vidro é uma resplandecência como que de cristal, que, aliás, tem um correspondente no Antigo Testamento, que é pureza, que você pode ver através dessa cristal. Então, ele diz, a gente vai poder ver as ações de Deus do trono através desse mar de vidro, de cristal, onde podemos ver tudo de forma translúcida do que Deus está fazendo. Já J. K. Bill acha que esse mar de vidro representa o contrário, representa o mal, de onde emerge, por exemplo, do mar a besta, a segunda besta e tal, e que ele quer dizer que esse mar está debaixo do trono, como se debaixo dos pés de Cristo, já que a Bíblia diz que todos os inimigos serão postos por estrado dos seus pés. Então, que ele põe os pés neste mar, de onde emerge a besta, e que é a representação de todo o mal, agora totalmente dominado debaixo dos pés do Senhor. Então, a gente fica assim para tomar estas decisões com relação a essas figuras que são simbólicas. O mais importante, meus irmãos, eu quero já ir caminhando para o fim, porque vamos entrar agora nos seres viventes. Também outra figura complicada, que diz assim: havia também ao redor do trono... Não, esse é o verso 4, é mais para frente, é o verso 8. 7. E o primeiro ser era semelhante, no 6 ainda, também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Bom, que são estes 4 seres viventes?
A interpretação melhor de todas, que eu não vou aqui gastar tempo para mostrar para vocês, é de que eram mesmo anjos, querubins, porque nós temos a mesma expressão com Ezequiel, e Ezequiel fala claramente que eram querubins, esses seres viventes, com as mesmas características, rosto de leão, só que lá eram 4 faces de leão, 4, cada uma 4. Aqui é só uma, de leão, de homem, de touro, de homem e de águia. Então, lá Ezequiel fala claramente que eram querubins, que se tratava de querubins, esses seres viventes. Mas por que, não é, o rosto de anjo, de homem, de leão, de touro, tal? Aí é que pega, porque alguns falam, os pais apostólicos achavam que eram os 4 evangelhos que estavam aí. O leão era Mateus, o homem Lucas, que é o filho do homem, touro era Marcos, que falava do boi, do servo, né? E a águia, que era João, o evangelho de João. Mas uma coisa importante na simbologia são os números. O número 4 quer dizer os quadrantes da Terra, ou do mundo todo. Então, o número 4 no Apocalipse vai sempre falar do que Deus criou, envolvendo toda a Terra, o universo. Norte, sul, leste, oeste. 4 quadrantes, 4 ventos, 4 cantos da Terra, 4. Fala da totalidade da criação de Deus. Então, estes seres viventes representam a criação. E essas feições, os seres criados por Deus, né? Nas suas espécies diversas. Não foi colocado todas, porque 4 representa a totalidade. Então, nós temos aqui o leão e o touro, representando os animais quadrúpedes, o homem, o ser inteligente que Deus criou, né? E a águia, as aves. Já o Christer Mark e também o William Hendrickson fala que os anjos representam aqui os atributos de Deus que operou na criação. O seu poder pela força do leão, poder imenso, né? Ousadia, também a inteligência, o raciocínio do homem, né? Inteligência que Deus usou, é um atributo que Deus utilizou, né? O touro, a sua força também, e a águia, a sua rapidez voando, porque voava. O fato é que esses 4 seres viventes são a representação da criação de Deus espalhada nos 4 cantos da Terra e que estão ali também para adorar e glorificar a Deus. Por isso que eu acho que, nesse caso, os anjos representam essa criação. Porque a criação não pode cantar, a não ser o homem, né? Porque o pessoal diz assim, olha, aquele passarinho está louvando a Deus. O Calvino diz, olha, ele não está louvando a Deus, porque ele não tem consciência para louvar a Deus. Mas o poder de Deus é manifestado no seu canto, na sua perfeição de como foi feito, porque o poder de Deus, a glória de Deus
se manifesta na sua criação. Então, nós adoramos a Deus quando vemos um canto de um pássaro, dizendo como Cristo criou este pássaro com este canto tão maravilhoso. Mas o pássaro mesmo não tem consciência de glorificar Deus. O pessoal diz assim, o pintinho, quando bebe água, ele bebe água e depois ele levanta assim, dando graças a Deus. Não é verdade. Ele faz assim para a água facilitar a água descer pela goela abaixo. Mas os anjos aqui representam o pintinho, os pássaros e toda a criação de Deus para celebrar um louvor diante do trono àquele que os criou. Então, esses 4 seres viventes são a representação da criação de Deus e cantam. Os anjos cantam: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes glorificavam a Deus, cantavam, davam glória e honra, então os 24 anciãos, isso eu acho tão lindo, os 24 anciãos, quer dizer, a igreja, vem e se apresenta e adora ao que vive pelos séculos dos séculos e tira a coroa e lança ao pé do trono suas coroas. Eles jogam, aqui diz lançam, jogam mesmo as coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade vieram e foram criadas. Então, eu só quero concluir fazendo aqui um resumo agora de conclusão mesmo. Este capítulo fala do trono e o próximo também, para mostrar que Deus está no centro do universo. O trono de Deus é teocêntrico. O céu, a terra, o universo todo gira em torno não da terra nem do sol, mas de Cristo e do Pai e do Espírito Santo, sentados no trono. Essa é a primeira grande bênção, não é? E ele, com autoridade, controla, rege, governa todas as coisas, com toda a sua glória e o seu poder representados naquelas pedras, jaspe, sardônio e principalmente esmeralda, que é a proclamação pelo arco-íris da grande misericórdia e graça de Deus. E que é maravilhoso com relação ao arco-íris, um detalhe importante. Nós sempre vemos o arco, né? A Bíblia mesma fala: colocarei meu arco, né? E a gente vê o arco. Mas o arco-íris não é o arco. O arco-íris é 360 graus. Nós só vemos um arco. Mas ele é completo. Eu não sei se você já viu fotos do arco-íris completo. Alguém já viu? Os pilotos têm oportunidade de fotografar. O arco-íris é 360 graus. E isso é maravilhoso porque a graça circunda 360 graus o trono e se expande 360 graus sobre a terra. Não tem um lugar na terra onde o arco-íris da graça e da misericórdia de Deus não abraça. Isto é lindo, isto é maravilhoso. Não é? É missionário. Quer dizer, por onde fomos e vamos pregar o evangelho, podemos ter certeza que, como está no trono, está aqui. Esse arco-íris de esmeralda
da graça e da misericórdia de Deus a nosso favor, quando pregamos o Evangelho para operar nas vidas e nos corações, conforme o propósito eterno de Deus. Então, vimos estes anciãos, que são a igreja, assentada no trono, e que isso é uma visão maravilhosa para animar a nós todos, que estamos aqui numa grande luta. Temos a visão do futuro. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro está garantido, é lá, naquele trono, porque nós pertencemos à igreja do Senhor, temos um trono garantido. E esses 12 patriarcas e apóstolos representam a igreja toda, triunfante. Nós, diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos levou já e nos fez assentar em lugares celestiais. Quer dizer, isso já está garantido. É o já e ainda não, porque será assim. Fomos já sentados em lugares celestiais. Então, já estamos nesses tronos. João viu a consumação. E assim que já é garantido a vitória dos crentes que sofrem e padecem nesse mundo. Então, os 4 seres viventes é a representação da criação de Deus, né? E que também glorifica a Deus. E nós devemos olhar para a criação e sempre adorar como eles, né? Vamos fazer coro junto com a criação e adorar o Criador. Como quando eles adoravam, aqueles seres celestiais, a querubins adoravam, representando a criação, os 24 anciãos também corriam e cantavam com eles, adorando ao Senhor, bendizendo o Criador. E dignificando e honrando a Cristo, atirando nossas coroas. Isto acaba com nossa soberba e nos faz totalmente humildes diante do trono do Senhor, dizendo: Senhor, essa coroa não é minha, eu não mereço. Ela é tua, toma, Senhor. E atirar estas coroas no trono, nesse símbolo de humilhação e de reconhecimento de que tudo recebemos do Senhor. Então, esse é o capítulo que fala primeiro do trono de glória do Senhor, que domina sobre tudo, do trono de juízo, porque, de fato, ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Isto não vai falhar. Ninguém vai escapar daqueles que rejeitaram o Evangelho, que viraram as costas, e que, de fato, perseguiram a Igreja de Deus, vão receber o pago, porque Deus é justo, justo juiz. É um trono de juízo, mas também é um trono de graça e de misericórdia. Ali está Cristo. Isto nos basta. Que glória, que graça, que misericórdia, que salvação. Ali não tem como mais dissociar o trono da cruz. Não há como limpar o ouro do trono e conseguir tirar o sangue que tinta aquele trono. Ninguém mais pode fazer isso. É um ouro tinto de sangue. E, portanto, nos fala da graça, da misericórdia e da salvação. É um trono de graça, é um trono onde está Cristo, onde está a salvação, onde está a nossa esperança, onde está a nossa segurança, a nossa certeza de salvação. Que Deus, por sua graça e misericórdia, possa nos abençoar. E esse capítulo maravilhoso de exaltação a Deus, de glorificação a Ele, não é? Do trono tão glorioso, de jaspe luzente,
de sardônio, de justiça, mas de esmeralda de graça. Fale ao nosso coração e nos anime nessa luta aí difícil como peregrinos, né? Mas já caminhando para o fim, vamos nos animar. Já estaremos pessoalmente lá, nesse lugar que está garantido para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, anima-nos com esta palavra que o Senhor mesmo quis dar a nós, através do teu servo João, que recebeu esta visão tão gloriosa e esse convite tão extraordinário para subir em espírito e ter esta visão tão majestosa do teu trono de glória e de tudo que implica esta sala do trono e de todos os que fazem parte desse cenário de vitória, de triunfo, de glória. Bendito seja o teu nome, anima o nosso coração nas tristezas, nas lutas, nas dificuldades, sabendo que o Senhor controla tudo, que elas foram ordenadas pelo Senhor, essas dificuldades. Tem um propósito santo e maravilhoso de nos preparar para, em santidade, entrarmos galhardamente, vitoriosamente, na sala do trono e estamos ali, bem juntos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.